Saudações rubro-negras, flageniais! Antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal e seja um flagenial. Acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido do Brasil. Hoje vamos falar de Flamengo e Cuiabá, jogo desse sábado no Maracanã. Vina, Bruno Henrique e Gerson. Então vamos lá. Tite explica por que tirou Lohan e Verton, que haviam entrado durante o jogo. O Flamengo ficou no empate por 1-1 com o Cuiabá, na noite deste sábado no Maracanã. Mesmo com o tropeço, o clube está com a liderança garantida até o fim da 15ª rodada do Brasileirão. Após a partida, o técnico Tite analisou a atuação. O rubro-negro saiu atrás do placar, pressionou, conseguiu o empate, mas não furou o bloqueio do Dourado para a virada. Algo que chamou a atenção no segundo tempo foi a saída de Verton e Lohan, que haviam entrado no decorrer do duelo, para as entradas de Carlinhos e Matheus Gonçalves. O treinador explicou as escolhas e elogiou a atuação de Walter, goleiro do Dourado. Lohan entrou aos 37 minutos do primeiro tempo, enquanto que Verton foi colocado no jogo no intervalo. Os dois saíram aos 37 minutos da etapa final. Tite, abre aspas por Tite. O Walter fez um grande jogo. Acho que foram 11 finalizações no gol, em volume criado, com uma série de adversidades. Eu não vou falar a respeito de calendário. Eu já falei e não quero ser repetitivo. Tivemos a busca até o momento final do gol. O jogo se apresentou, tentamos usar 2 pivôs, substituímos os meninos para criar as alternativas que precisávamos, e fica aqui o respaldo aos meninos. O Lohan e Verton, analisou o Tite. Continuando. Queria trabalhar em cima da projeção. Busquei um jogador de articulação para dar mais volume. Como eu tenho o Lohan junto com o Gerson, que são 2 articuladores, eles se procuraram. A ideia foi tê-los. Depois montamos uma estratégia para furar o bloco médio e baixo deles, no caso o Cuiabá. Tínhamos que fazer o movimento no último terço. É difícil não falar da questão do calendário. E não tem como treinar para esse jogo. Você coloca o vídeo e tenta fazer com que as coisas cheguem na hora. Foi o terceiro jogo seguido em menos de 72 horas. Não conseguimos manter a regularidade para colocar a gente na cara do gol, de ter uma finalização mais limpa. Temos que reconhecer que, do outro lado, o Walter estava num dia iluminado, completou o Tite. Tá? Em relação a esse jogo, gente, o time deu tudo de si, né? O time acabou a partida, e eu acredito que o Tite quis colocar muito bem isso, exaustos mesmo. Eles estão tendo uma recuperação muito de tempo, muito pouca. Tá dando 66 horas e o mínimo é 72 horas. Então o desgaste está sendo muito grande. Por isso essa oscilação às vezes de intensidade, como eu venho falando nos outros vídeos, ela acaba acontecendo numa partida para outra. Não há jogador, não há atleta que aguente, tá, esse pouco tempo de intervalo para jogar. Tá? Em relação ao Lohan e ao Verton, eu já vinha falando sobre o Lohan, né? Vamos falar um pouquinho sobre o Verton agora. O Verton entrou muito mal, ele entrou com muita vontade e pouca visão do que tinha que ser feito, visão tática, né? Do que realmente deveria ser feito.
né? Queria estar em todos os lugares ao mesmo tempo e foi muito mal, né? E não tem hoje acredito que ele não tem ainda condições de jogar uma partida de profissional, tá? Em relação ao Lohan, a joia, né, do Ninho, eu já vinha falando em outros vídeos que ele com a bola ele tem uma intensidade muito boa, porém ele retém muito a bola. Em vez de passar, ele não passa. Às vezes ele não é para passar e aí ele acaba passando. É a imaturidade, né? É muito imaturo, tá? E isso acarreta no campo. E ele, quando o Flamengo não tem, né, a posse da bola, ele acaba não ajudando tanto quanto poderia, em termos de intensidade, né, e recomposição, né, na parte defensiva do time. Hoje em dia, né, no futebol moderno, todos defendem e todos atacam. Lógico que corresponde à sua função dentro de campo, à sua posição dentro de campo, né? Lógico que o centroavante não vai fazer às vezes de zagueiro quando está defendendo e vice-versa. Nem o zagueiro vai fazer às vezes de centroavante. Mas na sua posição dentro do campo, ele vai ter que defender, ele vai ter que recuar, ele vai ter que se posicionar para fazer esse tipo de transição defensiva e ajudar tanto na frente quanto atrás. Porém, o Lohan, talvez ele esteja pensando que ele está na base ainda, que ele é o principal jogador do time, e essa parte defensiva ele ajuda muito pouco, tá? E isso eu acho que foi uma das coisas que fez com que o Tite mudasse logo em seguida dele entrar em campo. Ele tem que ajudar mais defensivamente, e isso ele não o faz, tá bom? Então continuamos com as aspas do Tite aqui. Agora ele vai falar um pouquinho sobre o Bruno Henrique e a gente vai comentar. Quando a gente colocou o BH, que não tinha os dois jogadores de Franco, tentamos um jogador de mais flutuação, mais posse. Não sincronizou, não coordenou. Fica um reconhecimento ao Gerson. Às vezes o cara chama ele de coringa. É muito difícil executar 2 ou 3 funções dentro de campo. Ele tem uma predisposição ao que é melhor para a equipe. Ele executa essas funções para ajudar a equipe. Quando você tem mais articulação, você tem mais posse. Quando tem mais gente aguda, tem mais velocidade. A torcida também nos ajudou bastante. Parece que o torcedor, a cada dia, mais abraça a equipe. É uma torcida que não admite até o minuto final perder, né? Então, o que o Tite quis dizer aqui, gente? Ele simplesmente elogia o Gerson, e eu venho repetidamente a todos os vídeos aqui que a gente posta no canal, falando que o Gerson é o melhor jogador hoje do Flamengo. Hoje a qualidade dele a gente nunca questionou, a gente sempre questionou a intensidade. E como eu venho falando, após o jogo contra o Corinthians, isso afloriu e ele vem fazendo grandes partidas. Só que ele é humano, então como a equipe também sofre, ele sofre fisicamente a partir do momento que você não tem uma recuperação ideal. Que falam de 72 horas, mas na minha concepção deveria ser até um pouco mais, tá? Pelo menos de uma partida para outra e de outra para outra, pelo menos aí 4 dias de recuperação, no intervalo de 3 a 4 dias, intercalando esses dias aí para recuperar os jogadores, tá? Agora vamos falar um pouco do Bruno Henrique. Ele não vem fazendo grandes partidas porque fisicamente ele ainda não está 100%, gente.
ele vem jogando no sacrifício porque não tem jogadores para colocar, né? Na posição ali. O Cebola, ele tá com uma lesão, talvez jogue até contra o Fortaleza, porque o Bruno Henrique acabou tendo uma lesão no tornozelo agora nesse último jogo contra o Cuiabá. E isso acaba acontecendo pelo desgaste que ele está tendo. Quer dizer, ele não vem jogando bem por causa da parte física. Ele fisicamente não está 100%. Né? Aí logo, o que acontece quando você não está bem e você está tendo um desgaste, tendo que jogar praticamente todos os jogos? A contusão, ela fica mais previsível para acontecer. Então, assim, se você tem um desgaste muito grande físico, né, a parte fisiológica, ela começa a ficar comprometida. E a partir do momento que essa parte fisiológica fica comprometida, a probabilidade de uma contusão, ela é iminente. E foi o que aconteceu com o Bruno Henrique. Tá? Acabou torcendo o tornozelo e provavelmente não vai jogar contra o Fortaleza nessa quinta-feira. O que vai ocasionar? Vai ocasionar que a gente vai ter que colocar um dos meninos para jogar, provavelmente. Tá? Ou se não colocar um dos meninos, eles vão ter que entrar durante a partida e é assim que vai acontecer. Não tem como escapar. Tá? Não tem como escapar. Então, a gente tem que ter um pouco mais de paciência com o Bruno Henrique. Eu acho que a torcida tem, ele é o xodó da torcida, a torcida gosta muito dele, então não pega no pé dele. Mas a realidade é que ele não vem fazendo boas partidas. Essa é uma realidade. Mas existe, tá? Você tem que olhar o todo. E olhando o todo, ele não está fazendo por quê? Porque fisicamente ele vem sofrendo e sofrendo muito por ter que jogar todas as partidas, né? E não estando 100%. Ter que jogar não estando 100%. Então, a gente tem que esperar um pouco mais, porque eu tenho certeza que o Bruno Henrique vai voltar a jogar o que ele jogava antes. Eu só não tenho dúvida. Tá? Então, vamos falar um pouquinho agora do Vina, né? O lateral da seleção e do Flamengo. E, de um modo geral, do pessoal que está jogando para a seleção uruguaia na Copa América. Com a classificação do Uruguai, que eliminou o Brasil, o Flamengo já sabe que só poderá contar com o quarteto uruguaio no fim da Copa América. O clube, de longe, monitora a atuação de cada jogador e faz uma gestão casada junto ao departamento médico da Celeste. O lateral esquerdo, Vina, foi substituído com fadiga muscular, como revelou o técnico Marcelo Bielsa após a classificação. Não foi diagnosticado qualquer lesão. E o Flamengo vem acompanhando o passo a passo, não só de Vina, como de Varela, De La Cruz e Arrascaeta. O Flamengo entende que o cuidado com os atletas é de responsabilidade compartilhada, ainda que estejam à disposição da seleção. O Uruguai está classificado para a semifinal da Copa América e, com isso, terá que, pelo menos, mais 2 jogos, semifinal e final, ou disputar por terceiro lugar. Aqui a gente está falando um pouquinho do Vina, né? Nosso quarteto que está não só o Vina, mas o quarteto que está na seleção uruguaia. E aqui agora a gente vai falar assim de desgaste deles na seleção, né? Porque isso impacta diretamente também na volta deles, para eles jogarem também pelo Flamengo, quando eles estiverem à disposição de Tite. Vina tem 4 jogos, todos como titular, 289 minutos em campo. Tá? Varela, ele é reserva, 12 minutos em campo. Isso daqui, por exemplo, o Vina, a gente vai ter que ter um olhar um pouco cuidadoso, porque ele vem jogando direto também, né? Agora, no caso do Varela não.
12 minutos só em campo. De La Cruz, 4 jogos, 3 como titular, 265 minutos em campo. Arrascaeta também é reserva, mas ele joga um pouquinho mais do que o Varela. Tem 73 minutos, 3 jogos, 73 minutos em campo. Então, os jogadores que a gente vai ter tem que ter um pouco mais de cuidado na hora da gente colocar em campo é Vina e o De La Cruz, com mais de 289 minutos, o Varela, o Vina, né, para ser mais exato, e o De La Cruz com 265 minutos. Também muita coisa. Então vamos lá. O Flamengo não poderá contar com o quarteto contra o Fortaleza na quinta-feira. Quer dizer, jogo do Flamengo na quinta contra o Fortaleza, a gente não vai contar com esses 4 jogadores. Como o confronto com o Internacional ainda não tem data, Tite terá apenas mais um jogo com o desfalque dos convocados. O time voltará a campo somente no dia 20 contra o Criciúma em Brasília. Então a gente vai ter aí um bom tempo, tá? Logo depois do jogo do Criciúma. Não, na realidade, depois do jogo contra o Fortaleza, a gente vai ter um tempo aí para recuperar esses jogadores, para treinar pelo menos uma semana, para poder colocar eles em campo. E isso vai ser bom não só para quem está chegando, mas para quem está correspondendo e jogando também essas partidas com menos de 72 horas. Para ser mais exato, um descanso de uma partida de 66 horas. Né? E esse desgaste muito profundo, muito desequilibrante. Vou usar aqui uma palavra do Tite, né, que o Tite usa, desequilibrante para as equipes que jogam contra o Flamengo, sendo que o desgaste está muito, muito decisivo para esses empates aí amargos, né, que foi contra o Juventude e agora no sábado contra o Cuiabá. A Copa América se encerra no final de semana do dia 13, terceiro lugar, e 14 a final. A depender da data que se reapresentarão no Flamengo, Vina, De La Cruz, Varela e Arrascaeta terão praticamente uma semana livre de preparação com o Tite. É aquilo que eu havia falado, né? Nessa volta, ainda bem que vai ter essa semana de respiro. Esse jogo que foi adiado contra o Internacional veio a bom momento para o Flamengo. E é isso, pessoal. Essas são as informações do mais querido. Então, por favor, antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal e seja um Fla genial. Acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido do Brasil e do mundo. Então, até lá!